Você está prestes a descobrir algo que a grande maioria jamais terá a coragem de enfrentar. Talvez seja justamente por essa razão que tantas pessoas seguem aprisionadas, sem recursos, desanimadas e girando no mesmo círculo de sempre. Caso você verdadeiramente aspire transformar sua existência, permaneça aqui comigo, pois nos momentos seguintes vou expor uma verdade tão impactante, tão desconfortável e ao mesmo tempo tão libertadora, que ela tem o potencial de revolucionar completamente sua forma de pensar. Tudo aquilo que te instruíram sobre destino, trabalho duro, casualidade ou merecimento não passa de ilusão. Há uma energia oculta moldando sua vida exatamente agora. E quando você dominar como controlá-la, literalmente tudo tem capacidade de se modificar. Você que tem acompanhado o canal da Lei da Atração, sabe que ultimamente estamos comentando que nosso canal foi desmonetizado pelo YouTube. Isso significa que perdemos todas as fontes de renda que o canal tinha. O YouTube mudou as regras e, infelizmente, isso aconteceu. Por isso, neste momento, se você gosta do nosso trabalho e quer que o canal da Lei da Atração continue no ar diariamente, ajude a mantê-lo com alguma doação via Pix. Essas doações são importantes para conseguirmos manter os editores e toda a equipe que trabalha diariamente para que o canal continue existindo. Não é obrigação, é algo voluntário. Obrigado por estar aqui, fique com Deus. O Pix vai estar no primeiro comentário fixado. Antes de prosseguir, quero que você faça uma declaração ao cosmos sobre sua abundância. Registre aqui embaixo: possuo uma mentalidade de riqueza, pois tudo se origina na forma como você pensa. Quando sua mente vibra em sintonia com a prosperidade, sua realidade começa a se alterar. Então escreva nos comentários: possuo uma mentalidade de riqueza, e sinta essa verdade ecoar dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como demonstração de apoio à sua trajetória. Entenda por que nada deu certo até agora. Agora você vai entender de forma profunda e definitiva a razão verdadeira pela qual tudo o que você experimentou até este instante não funcionou. Não foi por ausência de habilidade, nem por falta de compromisso ou organização. A verdade direta, incômoda e simultaneamente libertadora é que você jamais esteve construindo coisa alguma. O tempo inteiro você apenas esteve conectando-se a algo já existente. E essa simples alteração de perspectiva muda absolutamente tudo. O cosmos não opera como uma fábrica onde você produz sua própria vida com esforço. Ele funciona como um campo sem limites de possibilidades vibratórias, um vasto oceano de frequências, onde cada aspiração, cada visualização e cada versão de você mesmo já está acessível em alguma dimensão, camada ou estado de consciência. Sua tarefa, sua missão dentro dessa vivência não é fabricar o impossível, mas sintonizar-se com ele. É calibrar seu sistema interno, sua estrutura emocional e seu campo de energia para entrar em harmonia com a vibração precisa da realidade que você almeja vivenciar. Isso não tem relação com feitiçaria ou crendice. Estamos abordando fundamentos da física quântica aplicados diretamente à sua existência. É a lei da atração operando como o código básico do universo, onde a vibração funciona como idioma. Você não cria, você acessa. Se seu alvo é prosperidade, você não necessita se esgotar correndo atrás de dinheiro. O trajeto é converter-se em alguém cuja energia já se alinha com fartura. Se o que procura é afeto, não é necessário manipular ou suplicar atenção. É preciso transformar-se em alguém que naturalmente irradia amor e, consequentemente, atrai vínculos harmoniosos. Se almeja saúde, não basta simplesmente consumir remédios. É fundamental reprogramar o organismo para vibrar em harmonia com vitalidade. Tudo o que você anseia já está disponível. Tudo já existe. Falta apenas dominar a sintonia. Esse é o conhecimento que sempre foi distorcido, ocultado ou trivializado. Quando você compreende que não fabrica, mas acessa, percebe que o verdadeiro poder não reside no ambiente externo e sim no seu interior. Ele se manifesta na sua capacidade de escolher, instante após instante, qual frequência você vai emitir. A realidade externa nada mais é do que um espelho transparente do estado interno.
O que você experimenta hoje é apenas a manifestação vibracional de seus pensamentos mais frequentes, de suas emoções mais repetidas e de suas crenças inconscientes mais arraigadas. Para modificar o mundo à sua volta, é necessário alterar a frequência. Para alterar a frequência, você precisa ajustar a vibração. E para mudar a vibração, é indispensável redirecionar o foco. Comece sua transformação agora. Esse processo inicia agora. Neste instante preciso, abandone a tentativa de forçar, de batalhar, de dominar tudo. Comece a se alinhar, a vibrar, a acessar. A realidade que você deseja não está distante aguardando por você. Ela já está dentro de você, esperando apenas ser ativada por uma intenção clara, por uma emoção consistente e por uma vibração coerente. Antes de prosseguir, quero que você declare ao cosmos a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu sou próspero, porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então, escreva nos comentários: eu sou próspero. E sinta essa verdade vibrando dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada rumo à abundância. Você não cria, você sintoniza. E quando sintoniza da maneira correta, o que chamamos de manifestação deixa de ser milagre e passa a ser uma consequência inevitável. Prepare-se, porque o que você está prestes a compreender vai desmoronar todos os paradigmas que te limitaram por tanto tempo. Vai dissolver crenças de escassez, insegurança e falta. Vai revelar como acessar de modo direto e imediato qualquer experiência que você desejar viver. Isso não é teoria, é prática, é método, é poder real. E você vai dominar isso nos próximos instantes. Antes de continuar, respire fundo. Solte o controle e permita-se abrir espaço para o novo, porque o que vem a seguir tem o potencial de transformar tudo. O universo infinito e as ondas vibracionais. Imagine um universo infinito, onde cada pensamento, cada sentimento e cada decisão que você toma gera uma onda vibracional específica. Essas ondas não são simbólicas, elas são concretas, reais e moldam campos energéticos que trazem para a sua vida situações compatíveis com aquilo que você emite. Esse é o fundamento da manifestação. Você não atrai o que você deseja, mas aquilo que você é em essência. A sua vibração interna funciona como um ímã que puxa experiências, pessoas e acontecimentos que combinam com ela. Quando você se encontra em estados de medo, dúvida ou ansiedade, produz uma frequência pesada que atrai mais medo, mais dúvida, mais ansiedade. Quando se encontra em estados de paz, alegria ou confiança, gera uma vibração elevada que atrai mais paz, mais alegria, mais confiança. Essa é a lei da atração em movimento. Não se trata de magia, é ciência aplicada à sua consciência. E aqui está o ponto que vai expandir por completo a sua visão. Você não precisa fabricar essas frequências elevadas a partir do nada. Paz, abundância, alegria e confiança já residem dentro de você como potencial puro. O seu papel é aprender a acessá-las. E como isso acontece? Por meio da escolha consciente. A cada segundo você decide onde colocar sua atenção. Pode escolher mirar na falta, no problema, no fracasso e reforçar vibrações negativas. Ou pode escolher focar na solução, na expansão, na abundância e harmonizar-se com uma vibração positiva. A decisão contínua. Essa decisão é contínua, ativa, diária, quase momento a momento. É um treino de foco, de mente, de emoção e de corpo para funcionar no mesmo ritmo do que você deseja. E aqui está um segredo que raramente é revelado. A manifestação não surge quando o objetivo chega até você. Ela acontece quando você se transforma na pessoa que já vive aquilo que deseja. É quando começa a sentir a satisfação, a segurança e a gratidão, como se a realidade ideal já fosse presente. Isso é sintonizar. É alinhar o seu mundo interno com o mundo externo que você quer experienciar. É tornar-se causa e não resultado. Assumir o papel de criador da própria trajetória é decidir ser o condutor, e não apenas um passageiro levado pelos acontecimentos. Quando você faz isso de verdade, quando realmente se ajusta à frequência certa,
O mundo externo começa a se reorganizar conforme o seu estado interno. As oportunidades passam a surgir no momento exato. Pessoas alinhadas aparecem no seu caminho. Os desafios se dissolvem. Tudo se movimenta de forma natural e harmônica. Isso acontece porque você deixa de resistir ao universo e passa a fluir com ele, entrando em total sintonia com a vibração que deseja experimentar. Esse é o poder máximo que existe. O poder de acessar de maneira imediata e infalível qualquer realidade que você escolha viver. E você vai aprender passo a passo como utilizar isso a seu favor nos próximos blocos. Mas antes de continuar, faça uma pausa. Examine a si mesmo com sinceridade absoluta. Qual é a frequência que você está emitindo neste exato momento? Que tipo de realidade seus pensamentos, suas emoções e suas crenças estão puxando para você? Se a realidade que você está atraindo não corresponde ao que deseja, então é o momento de mudar. Este é o instante de ajustar a sintonia, de acessar uma nova vibração. A porta está escancarada e a chave já está nas suas mãos. Apoie este trabalho. Está gostando deste vídeo? Então, clique no botão de agradecimento que está logo aqui abaixo e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você, tu. A realidade não é fixa. O conhecimento que você está prestes a receber é tão disruptivo que vai desafiar tudo o que você aprendeu sobre como o mundo funciona. Durante toda a vida ensinaram que a realidade é rígida, fixa, determinada por forças externas, que você precisa se desgastar, sofrer e renunciar para conquistar alguma coisa. Repetiram que só algumas pessoas podem ter sucesso, que a alegria é passageira e que a abundância é rara. Mas tudo isso é apenas uma construção mental, uma ilusão criada por sistemas que lucram com a sua submissão e com a crença coletiva na limitação, na separação e na luta constante. A verdade é que o universo é infinitamente generoso. Todas as possibilidades existem ao mesmo tempo. Cada versão de você está vivendo uma experiência diferente em alguma linha vibracional. Há versões suas prósperas e versões suas vivendo escassez. Há versões felizes e versões infelizes. Há versões saudáveis e versões adoecidas. Todas coexistem simultaneamente, cada uma ocupando uma frequência específica. E você aqui e agora está conectado a uma dessas frequências que define a realidade que experimenta hoje. Mas essa não é uma prisão. Você tem total autoridade para mudar de sintonia sempre que desejar, assim como muda o canal de uma estação para outra. A ciência por trás da manifestação. Essa compreensão não é pensamento ilusório, é ciência. A física quântica mostra que a consciência influencia diretamente a matéria, que o observador altera o comportamento do observado, que pensamento, intenção e emoção têm impacto mensurável na realidade. Quando você ajusta o seu estado interno, você altera o seu campo energético. E quando o seu campo energético muda, a realidade ao redor responde imediatamente. É um processo direto, claro e extremamente poderoso. E o melhor de tudo é que não exige espera, não requer um esforço monumental, exige apenas decisão. A decisão de mudar a vibração, a decisão de acessar uma nova sintonia. Quando essa escolha se torna consistente e consciente, o universo se reorganiza à sua volta. As portas se abrem, caminhos antes invisíveis se revelam, soluções surgem de formas inesperadas. E isso acontece porque você deixa de tentar criar o que não existe e passa a acessar aquilo que já está disponível desde sempre. Essa compreensão transforma sua relação com o tempo, com o dinheiro, com as pessoas e principalmente consigo mesmo. Você passa a enxergar que a força não está fora. Ela sempre esteve dentro de você. Você reconhece que é o arquiteto da sua experiência, o maestro da própria sinfonia, capaz de mudar a melodia, ajustar o ritmo e transformar a harmonia quando quiser. O único passo necessário é sintonizar, e você vai aprender de forma prática e imediata como fazer isso. Mas antes, respire profundamente, solte as antigas crenças e permita-se receber o novo, porque o que vem agora vai libertar você das limitações que criou para si mesmo.
A verdade permanece a mesma. Você não cria, você acessa. E quando acessa a frequência correta, a manifestação se torna inevitável. O campo vibracional ilimitado. Você está prestes a adentrar um nível de compreensão onde a realidade deixa de ser rígida e passa a ser moldável, onde aquilo que parecia impossível se revela apenas como uma questão de frequência. Imagine um campo vibracional ilimitado, onde cada sentimento, cada pensamento e cada crença gera uma onda específica mensurável. Essas ondas interagem com o campo quântico, a matriz que sustenta tudo o que existe. Cada frequência que você emite é um sinal enviado ao universo. E o universo sempre responde. Ele traz para perto de você experiências compatíveis com esse sinal. Essa é a lei da atração, operando em sua forma mais pura e potente. Mas existe um erro decisivo que a maior parte das pessoas comete. Elas tentam atrair aquilo que desejam sem primeiro se transformarem na pessoa que já possui aquilo que pedem. Querem prosperidade enquanto vibram escassez. Desejam amor enquanto emitem medo de rejeição. Buscam saúde enquanto permanecem conectadas à vibração da doença. E o universo, obedecendo ao princípio da ressonância, entrega exatamente aquilo que elas emanam, não o que elas desejam. Torne-se membro. Se você está gostando do conteúdo e quer ir além, que tal se tornar membro do canal? Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, conteúdos especiais e poderá se conectar ainda mais com nossa comunidade de pessoas que estão transformando suas vidas financeiras. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique agora e venha fazer parte dessa jornada de crescimento e prosperidade. A transformação interna. Por isso, a manifestação genuína não nasce de pedidos, súplicas ou esforço forçado. Ela nasce da transformação interna. Ela surge quando você reorganiza o seu campo energético, quando escolhe pensamentos, emoções e crenças alinhados com aquilo que deseja viver. Isso exige que você pare de concentrar energia no problema e comece a projetar energia na solução, que abandone a sensação de falta e substitua pela gratidão, que deixe de nutrir dúvida e passe a cultivar confiança, que pare de resistir e passe a fluir. Isso não significa ignorar a realidade, mas transformá-la desde a raiz. É reconhecer que o mundo externo reflete o mundo interno e que se a intenção é alterar a experiência externa, a mudança precisa começar dentro de você. Essa transformação acontece através da sintonização, da escolha deliberada de vibrar em harmonia com a realidade desejada. E aqui está o ponto mais profundo de todos. Sintonizar não é um ato isolado. É um processo contínuo. É uma prática diária. É um compromisso com a própria evolução. É treinar a mente, a emoção e o corpo para manter uma vibração elevada, mesmo quando surgem desafios. Porque quando você está alinhado, as dificuldades não são barreiras, são testes que confirmam a sua frequência. São oportunidades de fortalecer seu campo energético. E ao superar esses testes mantendo sua vibração, você começa a testemunhar o mundo externo, se ajustando ao seu estado interno. Oportunidades aparecem, pessoas certas se aproximam, recursos começam a fluir. Tudo se encaixa perfeitamente, porque você não está mais lutando contra o fluxo. Você está navegando com ele. Você está em perfeita sintonia com a frequência que deseja experienciar. E isso é o poder supremo, o poder de acessar qualquer realidade de forma rápida, precisa e inevitável. E você vai aprender exatamente como aplicar tudo isso nos próximos blocos. Mas antes, faça novamente a pergunta essencial. Qual é a frequência que estou emitindo agora? Que tipo de realidade meus pensamentos, minhas emoções e minhas crenças estão criando? Se não é a realidade que deseja, então este é o momento de mudar. Este é o instante de ajustar a sintonia. A porta já está aberta, a chave já está na sua mão. Use essa chave. O condicionamento que te prendeu. O conhecimento que você está prestes a receber tem um poder tão profundo que vai remodelar por completo a forma como você enxerga a realidade. Desde cedo, você foi condicionado a acreditar que o mundo é um lugar de disputa, de falta, em que é necessário lutar sem descanso para sobreviver.
conquistar alguma coisa e ter um pouco de felicidade. Entretanto, isso é uma grande mentira. Uma narrativa construída por estruturas que lucram com a sua sensação de separação, de conflito e de competição constante. A verdade é que o universo funciona como um campo de abundância ilimitada. Todas as possibilidades já existem ao mesmo tempo. Há múltiplas versões de você vivendo experiências diferentes em incontáveis realidades. Algumas dessas versões desfrutam prosperidade, outras atravessam escassez. Algumas vivem alegria profunda, outras enfrentam tristeza. Algumas desfrutam saúde vibrante, outras lidam com doenças. Todas essas realidades coexistem em faixas vibracionais distintas, e você, exatamente agora, está em sintonia com uma dessas faixas que corresponde à realidade que experimenta hoje. O ponto central é que você não está aprisionado nessa frequência. Você possui autoridade total para girar o botão da sintonia interna e conectar sua consciência a outra faixa vibracional, aquela que corresponde à realidade que você deseja viver. A ciência comprova. Isso não é fantasia nem fuga da realidade. Isso é ciência. Diversos estudos apontam que a consciência interfere na matéria, que o pensamento, a emoção e a intenção exercem influência direta sobre o mundo físico. Quando você altera o seu estado interno, o seu campo energético muda, e ao transformar o campo energético, a experiência que você vive também muda. O processo é simples, direto e extremamente poderoso. E a parte mais impressionante é que não exige um prazo demorado. Não precisa de espera interminável, nem de esforço sobrenatural. Apenas uma decisão. A decisão de ajustar a sintonia, a decisão de elevar a vibração, a decisão de acessar uma nova realidade. Quando essa escolha passa a ser feita de maneira consciente e repetida, a vida responde. A realidade ao redor começa a se reorganizar. Portas inesperadas se abrem. Trajetos antes invisíveis aparecem. Respostas surgem de lugares que você nem imaginava. Nesse ponto, você não está mais tentando fabricar algo do nada. Você está se conectando a algo que já existia em potencial desde sempre. Essa percepção muda tudo. Transforma sua forma de se relacionar com o tempo, com o dinheiro, com as pessoas e principalmente consigo mesmo. Você compreende que o poder nunca esteve fora. Ele sempre esteve no seu interior. Fica claro que você é quem desenha a própria experiência, que você é o regente da sua própria sinfonia e que pode alterar a melodia, desacelerar ou acelerar o ritmo, refinar a harmonia sempre que decidir. Sintonize agora. Tudo o que se exige de você é a disposição de sintonizar, e você vai aprender de maneira prática, clara e totalmente aplicável como fazer isso nos próximos blocos. Antes de avançar, faça uma respiração profunda. Solte as velhas crenças que limitaram sua visão e se permita receber o novo, porque o que está por vir tem o poder de quebrar todas as grades que você mesmo construiu em torno da sua mente. A verdade continua a mesma. Você não cria do nada. Você se alinha. Quando a sua sintonia é correta, a manifestação deixa de ser uma hipótese distante e passa a ser uma consequência inevitável. Você está prestes a adentrar um nível da existência em que as leis da física convencional explicam apenas uma parte da história. Imagine um universo sem limites, em que cada pensamento, cada emoção e cada escolha consciente que você faz gera uma onda vibracional específica. Essas ondas não são ideias abstratas, elas são reais, atuam de forma concreta e criam campos de energia que trazem para perto de você experiências compatíveis com aquilo que você emite. Esse é o fundamento da manifestação. Você atrai o que você é. Você não chama para sua vida aquilo que apenas deseja. Você atrai aquilo que é em essência. Sua vibração interior, sua frequência mais profunda age como um ímã. Ela puxa para sua experiência pessoas, situações e acontecimentos que combinam com esse padrão. Quando você vive mergulhado em ansiedade, insegurança e medo, sua emissão energética é pesada e densa, o que atrai ainda mais situações que alimentam ansiedade, insegurança e medo. Quando você escolhe estados de paz, contentamento e confiança, a vibração se torna leve e elevada, atraindo mais paz, mais alegria,
mais confiança. Essa é a lei da atração, operando ativamente na sua vida. Não se trata de truque ou superstição, mas da aplicação dos princípios da física quântica à sua experiência diária. E o grande ponto de virada, aquele que realmente muda tudo, é compreender que você não precisa fabricar essas frequências elevadas do zero. Você não precisa inventar paz, alegria ou confiança. Esses estados já repousam dentro de você como potência pura. O que precisa ser feito é acessá-los, trazê-los à consciência, entrar em sintonia com eles. A escolha deliberada. E como isso acontece na prática? Por meio da escolha deliberada. Em todo instante você decide onde colocar seu foco. Você pode direcionar a atenção para o problema, para a escassez, para os supostos fracassos e assim reforçar a vibração negativa. Ou pode conscientemente mover o olhar para a solução, para a abundância, para a vitória, e com isso, alinhar sua frequência ao que deseja viver. Essa escolha não é passiva, ela é ativa, constante e diária. É um treino de disciplina mental. É um processo de educar o cérebro, as emoções e o corpo para vibrarem em harmonia com o seu propósito mais elevado. Existe então um segredo que quase ninguém revela com clareza. A manifestação não se concretiza apenas no momento em que o resultado aparece diante de você. Ela acontece quando você se torna alguém que já vive internamente o resultado. Quando sua vibração é a mesma de quem já alcançou o objetivo. Quando você sente gratidão, segurança e realização como se a realidade desejada já fosse parte da sua rotina. É isso que chamamos de sintonização verdadeira. É alinhar o cenário interior com o cenário exterior que você quer experimentar. É deixar de ser efeito e assumir o lugar de causa. É assumir o comando e não se comportar como um passageiro levado pelas circunstâncias. Quando você realmente assume essa postura, a realidade externa começa a acompanhar o seu estado interno. Oportunidades surgem com fluidez. Pessoas alinhadas atravessam o seu caminho. Bloqueios se dissolvem. Tudo começa a fluir e a se organizar com muito mais facilidade. Não há mais guerra contra o universo. Você passa a dançar com ele, entra em parceria com a vida, se afina com a sua própria frequência essencial. Esse é o poder máximo. O poder de acessar com precisão e rapidez qualquer realidade que você escolha experienciar. E você será guiado etapa por etapa para entender como aplicar isso na prática. Antes de seguir, faça uma pausa consciente. Pergunte a si mesmo com sinceridade: qual é a frequência que estou emitindo agora? Que tipo de realidade estou chamando para perto com meus pensamentos, minhas emoções e minhas crenças? Se a resposta não corresponde ao que você deseja viver, então este é o momento de mudar. Este é o convite para ajustar a sintonia, para acessar uma nova faixa vibracional. A porta já está aberta. A chave já está nas suas mãos. A consciência influencia a matéria. Pesquisas modernas revelam algo impressionante. A consciência humana é capaz de influenciar diretamente a matéria. O simples fato de observar altera o comportamento do que está sendo observado. E cada pensamento, sentimento e intenção exerce impacto real sobre a realidade física. Quando você transforma o seu estado interno, sua energia se reorganiza. E quando seu campo energético muda, todo o cenário externo também começa a se transformar. O processo é simples, direto e extraordinariamente poderoso. O melhor é que tudo acontece de forma imediata. Não existe espera obrigatória. Não existe um ritual demorado e nenhum esforço gigantesco. Há essencialmente uma decisão. A decisão de ajustar sua sintonia. A decisão de elevar a vibração. A decisão de acessar uma nova realidade. Quando essa escolha é feita com consciência e repetida com consistência, a vida ao redor começa a se rearranjar. Portas se abrem naturalmente, caminhos antes ocultos se tornam visíveis. Respostas emergem sem esforço. Isso acontece porque você não está tentando fabricar algo do zero. Você está apenas se conectando ao que sempre existiu em potencial. E essa compreensão muda absolutamente tudo. Muda a maneira como você enxerga o tempo. Altera a forma como você se relaciona com o dinheiro. Transforma seus vínculos com outras pessoas e, sobretudo, muda sua relação consigo mesmo. Pois quando percebe que você acessa e não cria,
Você entende que o poder sempre esteve dentro de você. Você se reconhece como o responsável direto pela própria experiência, como o maestro da sua própria sinfonia, capaz de alterar melodia, ritmo e harmonia sempre que quiser. A única ação necessária é ajustar a sintonia, e você vai aprender exatamente como fazer isso de forma prática e aplicável. Mas antes de prosseguir, respire fundo. Deixe para trás as crenças antigas que seguraram seu crescimento. Abra espaço para novas possibilidades, porque o que vem a seguir tem o poder de libertar você das limitações que você mesmo assumiu como verdade. A realidade não é criada do nada, ela é acessada. E quando sua sintonia está correta, a manifestação deixa de ser uma hipótese e se torna um resultado inevitável. Você está prestes a entrar em um campo de compreensão onde a realidade deixa de ser rígida e passa a ser completamente moldável, onde aquilo que parecia impossível se mostra inteiramente alcançável quando visto como uma questão de frequência. Imagine um imenso oceano vibracional, onde cada sentimento, cada crença e cada pensamento emite uma onda específica. Essas ondas não são metáforas, elas são reais, mensuráveis e interagem diretamente com a estrutura quântica que sustenta toda a existência. Cada frequência que você emite funciona como um sinal e esse sinal é respondido pelo universo, trazendo de volta experiências compatíveis com a vibração que você enviou. Essa é a lei da atração em seu estado mais puro e potente. Porém, existe um erro que grande parte das pessoas comete. Elas desejam algo que ainda não aprenderam a vibrar. Querem prosperidade enquanto permanecem em sintonia com a escassez. Querem amor enquanto irradiam medo de rejeição. Querem vitalidade enquanto mantêm o corpo e a energia alinhados com a doença. E obedecendo rigorosamente ao princípio da ressonância, o universo não entrega o que elas pedem, mas sim aquilo que elas são vibracionalmente. A transformação que manifesta. É por isso que a manifestação verdadeira não nasce de súplica, desespero ou insistência. Ela nasce da transformação interior. Surge quando você ajusta seu campo energético e escolhe de forma deliberada pensamentos, emoções e crenças alinhados com o que deseja viver. Isso significa que você precisa abandonar o hábito de direcionar atenção ao problema e, no lugar disso, priorizar a solução. É deixar de alimentar a sensação de falta e começar a cultivar gratidão. É trocar a dúvida pela confiança. É parar de resistir e aprender a fluir. Isso não significa negar a realidade. Significa moldá-la desde dentro. A vida externa é apenas um reflexo do seu estado interno. E para alterar o reflexo, você precisa primeiro transformar aquilo que projeta. A sintonização não é um evento isolado. Ela é um processo contínuo, um estilo de vida. É um compromisso diário com a sua própria expansão. É educar seu corpo, sua mente e suas emoções para permanecerem alinhados com uma frequência elevada, mesmo quando a vida traz desafios. Porque quando você está realmente conectado à frequência certa, os desafios deixam de ser obstáculos. Eles se tornam oportunidades de reafirmar sua vibração. São momentos de fortalecimento, não de queda. E quando você supera esses momentos mantendo a sintonia, a realidade externa começa a se ajustar ao seu novo estado. Oportunidades surgem de maneira inesperada. Pessoas alinhadas entram na sua vida. Recursos se multiplicam. Tudo se encaixa. Isso acontece porque você não está mais nadando contra a corrente. Você está navegando no fluxo. Você está em harmonia com a vibração que escolheu acessar. O poder de acessar qualquer realidade. Esse é o poder supremo. O poder de acessar de forma imediata e precisa qualquer realidade que você deseja experimentar. E você será guiado passo a passo para dominar esse processo. Mas antes de continuar, faça uma pausa e reflita profundamente. Qual é a frequência que estou emitindo agora? Que tipo de realidade estou criando com meus pensamentos, minhas emoções e minhas crenças? Se a resposta não corresponde ao que você deseja viver, este é o momento de mudar. Este é o convite para ajustar sua vibração. A porta já está aberta. A chave já está nas suas mãos. E eu te garanto, você está prestes a descobrir algo que vai revolucionar completamente sua visão sobre o funcionamento da vida. Tudo o que você precisa fazer
é entrar na sintonia certa. E você vai descobrir como aplicar isso de maneira prática, eficiente e totalmente utilizável no seu dia a dia ao longo dos próximos blocos. Antes de avançar, faça uma respiração profunda. Solte crenças antigas e permita que o novo entre. O que vem agora tem poder para desfazer todas as limitações que você mesmo colocou sobre si. Você não é um criador que tira algo do nada. Você é alguém que se conecta. E quando a sua sintonia está alinhada, a manifestação deixa de ser possibilidade e se torna certeza. Atravessando a fronteira. Você está prestes a atravessar a fronteira para um nível de compreensão em que as regras da física comum explicam apenas uma pequena parte do que realmente está acontecendo. Imagine um universo sem fim, no qual cada pensamento, cada emoção e cada escolha que você faz gera um tipo específico de onda vibracional. Essas ondas não são ideias soltas. Elas são concretas, palpáveis, e formam campos de energia que atraem experiências compatíveis com a sua vibração. Esse é o alicerce da manifestação. Você não recebe aquilo que simplesmente deseja, você atrai aquilo que é. A sua frequência interna funciona como um ímã que puxa para perto de você situações, pessoas e acontecimentos que combinam com ela. Quando você vive em estados de medo, insegurança e dúvida, emite uma vibração pesada, densa, que chama mais medo, mais insegurança e mais dúvida. Quando você se instala em estados de paz, alegria e confiança, passa a emitir uma vibração leve, elevada, que traz mais paz, mais alegria e mais confiança. Essa é a lei da atração, operando no seu cotidiano. Não é truque, não é misticismo vazio, é a aplicação dos princípios quânticos na sua vida real. O potencial dentro de você. E o ponto realmente decisivo, aquele que muda tudo, é perceber que você não precisa criar essas frequências elevadas do nada. Não é necessário inventar paz, alegria ou confiança. Esses estados já existem dentro de você em forma de potencial. O que você precisa é aprender a acessá-los. E como se acessa isso? Através da escolha consciente. Em cada instante você tem a capacidade de decidir onde vai colocar seu foco. Você pode escolher olhar para a falta, para a dificuldade, para o erro, reforçando uma vibração negativa, ou pode optar de forma intencional por direcionar a atenção para a solução, para a abundância, para o sucesso, alinhando-se com um padrão vibracional positivo. Essa decisão não é algo passivo, é uma prática ativa, diária, momento a momento. É treinamento mental, é educar seu cérebro, suas emoções e o seu corpo para vibrarem em coerência com aquilo que você deseja viver. E aqui está algo que quase ninguém explica com clareza. A manifestação não se concretiza apenas quando o resultado aparece na sua frente. Ela já está acontecendo quando você se transforma na versão de si mesmo que vive aquele resultado. É quando você passa a sentir alegria, gratidão e segurança como se o objetivo já estivesse realizado. Esse estado é a verdadeira sintonização. É o alinhamento entre o mundo interno e a realidade externa que você quer experienciar. É deixar de ser efeito e assumir seu lugar como causa. É decidir guiar o próprio caminho, e não apenas ser levado pelos acontecimentos. Quando você toma esse lugar de condutor e ajusta sua frequência de forma real, o universo responde. O cenário externo começa a se organizar conforme o seu estado interno. Oportunidades surgem na hora certa. Pessoas alinhadas atravessam o seu trajeto. Obstáculos se desfazem. Tudo passa a fluir e se encaixar. Não há mais guerra contra o universo. É parceria. Você não está em confronto com a vida. Você está dançando com ela. Você se torna completamente alinhado com a sua verdadeira frequência. O ápice do poder. Isso, meu amigo, é o ápice do poder. É a capacidade de acessar de forma imediata e precisa qualquer realidade que você deseje experienciar. E você será guiado passo a passo para colocar isso em prática. Porém, antes de continuar, faça uma pausa consciente e se questione com honestidade. Qual é a frequência que estou emitindo neste momento? Que tipo de realidade estou chamando para perto com os meus pensamentos, com as minhas emoções, com as minhas crenças? Se a resposta não combina com a vida que você deseja, então este é o momento da virada. É hora de ajustar a sintonia.
É hora de acessar algo novo. A porta já está escancarada. A chave está nas suas mãos. Use essa chave. Bob Proctor e a mente magnética. A verdadeira mudança começa quando você entende que a vida não responde ao que você deseja, mas ao que você vibra. Bob Proctor ensinava que a mente funciona como um ímã permanente, emitindo frequências que atraem experiências compatíveis. Isso significa que você não está esperando um milagre. Você está moldando as condições que farão esse milagre aparecer. O universo não entrega aquilo que você pede com a boca, e sim aquilo que você sustenta energeticamente no seu interior. Quando essa ficha cai, você para de olhar para fora e começa a transformar tudo a partir de dentro. A física moderna já admite que o observador altera o comportamento do que está sendo observado. Bob Proctor dizia que se até a ciência confirma que a consciência influencia a matéria, então você tem muito mais poder do que imagina. Cada emoção forte que você sente, cada pensamento repetido e cada intenção profundamente sentida manda um comando direto para o campo quântico. Nada do que você vive é aleatório. Sua vibração é a arquitetura invisível que constrói seus resultados visíveis. Proctor também explicava que tudo no universo se comunica através de frequência. Do seu batimento cardíaco aos seus pensamentos mais íntimos, tudo vibra. E essa vibração determina com o que você entra em ressonância. Prosperidade, amor, saúde, oportunidades. Tudo isso tem uma frequência própria. A questão nunca foi como conseguir, e sim como se alinhar. Quando você vibra diferente, o universo responde diferente. Quando você vibra mais alto, sua vida começa a refletir essa elevação. A maioria das pessoas vive em estados emocionais que sabotam sua própria realidade. Elas vibram medo, escassez, preocupação e dúvida por anos, e depois acreditam que seus problemas são azar. Bob Proctor dizia que azar não existe. O que existe é uma frequência baixa que atrai circunstâncias compatíveis. Mudar a vibração muda o destino, mas essa mudança não é feita com força, sim com consciência, intenção e repetição. Emoções como guias vibracionais. A vida começa a se transformar quando você entende que suas emoções são guias vibracionais. Se algo te faz sentir pesado, contraído, tenso, essa sensação está te avisando que você está emitindo uma frequência que não combina com aquilo que você quer. Proctor reforçava que emoções elevadas, como gratidão, entusiasmo, fé e alegria, são sinais claros de alinhamento. Elas funcionam como indicadores internos, mostrando que você está conectado ao fluxo certo. Outra revelação poderosa de Proctor é que a mente consciente decide, mas quem manifesta é a mente subconsciente. Por isso, não basta desejar riqueza. É necessário acreditar que ela é natural para você. Não basta querer amor. É preciso sentir-se digno dele. Não basta pedir saúde, é preciso vibrar vitalidade. Seu subconsciente não aceita palavras, aceita padrões vibracionais. E esses padrões são construídos pela repetição emocional. O subconsciente opera como um programa automático. Se o programa que você carrega é de limitação, a vibração será de limitação e a vida refletirá a limitação. Mas quando você muda a programação, tudo à sua volta começa a mudar como consequência. Bob Proctor dizia que o subconsciente não discute, apenas executa. Ele executa aquilo que você sente com força, não aquilo que você diz da boca para fora. Por isso, manifestar é um processo interno, emocional e profundo. A visualização criativa é uma das ferramentas mais poderosas para alterar sua vibração. Quando você imagina com emoção, seu cérebro não distingue imaginação de realidade. Ele ativa as mesmas regiões neurológicas, os mesmos hormônios, as mesmas respostas fisiológicas. Bob Proctor insistia que visualizar não é fantasiar, é ensaiar vibracionalmente a realidade que você deseja viver. Cada visualização é uma semente energética plantada no campo quântico. E as palavras? As palavras não criam nada se não forem carregadas de emoção. Afirmações frias não mudam frequência, mas quando você afirma algo com convicção, com verdade emocional, o subconsciente aceita. Proctor chamava isso de declaração vibracional. Não é o que você fala, é o que você sente enquanto fala. A emoção
É o combustível da manifestação. A gratidão é uma das vibrações mais altas existentes. Proctor dizia que uma pessoa grata nunca fica sem oportunidades, porque a gratidão abre portas vibracionais que o esforço jamais abriria. Quando você agradece antes de ver o resultado, você prova ao universo que já aceitou aquilo como seu. E o universo responde entregando mais motivos para agradecer. Gratidão não é educação, é tecnologia vibracional. A lei da atração não entende contradição. Outro ponto importante é que a lei da atração não compreende contradição. Você não pode pedir abundância vibrando escassez. Não pode pedir amor enquanto teme ser abandonado. Não pode pedir sucesso enquanto se sente pequeno. O universo interpreta sua vibração, não sua intenção consciente. Bob Proctor falava que a energia não mente. Ela revela quem você realmente é por dentro. Quando você começa a emitir uma vibração nova, antigas situações começam a perder força. Pessoas que antes faziam parte da sua vida simplesmente se afastam. Portas que estavam fechadas há anos se abrem. Caminhos que você nem imaginava começam a aparecer. Não é coincidência, é sintonia. Bob Proctor dizia que quando você muda, tudo muda, porque nada resiste à nova frequência que você sustenta. Um dos maiores sinais de alinhamento é a sensação de fluxo. Você deixa de empurrar a vida e começa a navegar nela. As coisas acontecem com leveza, com naturalidade. A intuição fica mais forte. As decisões ficam mais claras. A mente fica mais tranquila. Proctor explicava que isso é um indicador de que você está conectado ao modo criativo, o estado vibracional onde a manifestação se torna inevitável. Prosperidade é alinhamento. A prosperidade vem quando você entende que o universo não recompensa esforço. Ele recompensa alinhamento. Proctor sempre dizia que não é sobre trabalhar mais, e sim, trabalhar melhor. Não é sobre lutar, é sobre vibrar. Quando sua energia combina com abundância, a prosperidade vem. Ela precisa vir porque é isso que a lei da vibração determina. O medo é o maior bloqueio vibracional que existe. Ele diminui sua energia, fecha seu campo e atrai situações que reforçam ainda mais esse estado. O medo cria espirais negativas. Proctor ensinava que fé e medo exigem o mesmo: acreditar em algo que você ainda não vê. A diferença é que a fé abre caminhos e o medo fecha. Trocar o medo pela fé é trocar a frequência do impossível pela frequência do inevitável. Outro ensinamento fundamental é que você não manifesta o que pensa uma vez. Você manifesta o que pensa constantemente. A repetição cria vibração dominante. Proctor dizia que um pensamento isolado é fraco, mas um pensamento repetido com emoção se torna uma ordem energética. Por isso, consistência vibracional vale mais do que intensidade momentânea. O desejo como chamado. Você também precisa entender que cada desejo é um chamado. Proctor explicava que o desejo não surge por acaso. Ele surge porque já existe uma versão sua, vivendo aquilo em outro plano vibracional. O desejo é a ponte entre você e essa versão. O universo não te dá desejos impossíveis. Ele te dá lembretes daquilo que você está destinado a acessar. O alinhamento também envolve ação inspirada. Não é agir por desespero, é agir quando seu campo vibracional está alto. É agir porque você já se sente no caminho certo. Proctor dizia que ação inspirada vale mais do que dias inteiros de esforço sem alinhamento. A ação certa nasce da vibração certa. Ela é natural, leve e fluida. E quando sua vibração fica alta o suficiente, você entra no que Bob Proctor chamava de frequência do inevitável. Nessa frequência, tudo o que você deseja começa a se aproximar espontaneamente. Você se torna um ímã para oportunidades, soluções e encontros significativos. É como se o universo reorganizasse tudo ao seu redor para facilitar sua expansão. Nada disso é fantasia, é física quântica aplicada à consciência. Você precisa lembrar de algo fundamental. Tudo o que você quer já existe. Não há nada a ser criado. Há apenas algo a ser acessado. Você não está lutando para fazer sua nova vida acontecer. Você está aprendendo a se alinhar à versão sua que já vive essa vida. Bob Proctor repetia que a manifestação não é um processo futuro. É um processo de alinhamento presente. Quando você muda sua frequência, sua vida muda.
Quando você muda por dentro, a realidade obedece por fora. Tudo responde à sua vibração. Quando você passa a compreender que tudo ao seu redor responde à sua vibração, a vida deixa de ser um conjunto de acontecimentos aleatórios e passa a ser um jogo de energia consciente. Bob Proctor dizia que nada acontece para você, tudo acontece por causa de você. Essa frase muda completamente a forma como você encara seus resultados. Não existem coincidências, não existem acidentes vibracionais, existe coerência energética. E quando você entende isso, começa a assumir responsabilidade vibracional pela vida que está vivendo. É impressionante perceber como a mente humana se acostuma com padrões vibracionais baixos sem perceber. Muitas pessoas passam anos acreditando que viver cansado, preocupado ou frustrado é normal. E quanto mais normal isso parece, mais essa energia se torna dominante. Proctor sempre afirmava que a vibração dominante governa a vida de uma pessoa. Você não vibra apenas quando medita, você vibra o tempo todo. Por isso, pequenas mudanças diárias criam transformações gigantescas a longo prazo. Autoconfiança e vibração. Autoconfiança é uma das vibrações mais poderosas que existem. Quando você acredita em si mesmo, o universo ecoa essa crença de volta. Proctor dizia que a autoconfiança não é arrogância, é alinhamento com o seu potencial. É reconhecer que você já nasceu equipado com tudo o que precisa para acessar qualquer realidade. A dúvida enfraquece a vibração, a certeza fortalece. E quando você passa a ter certeza do seu poder, sua energia se torna magnética. Muitas pessoas querem mudar de vida, mas continuam presas emocionalmente ao passado. Bob Proctor repetia que o passado deve servir como referência, não como residência. Se você continua preso às mesmas emoções antigas, continua vibrando a mesma frequência que criou a vida que você quer mudar. Libertar-se emocionalmente não é esquecer o passado, é neutralizar sua influência vibracional. Quando você solta o peso emocional antigo, abre espaço para frequências novas entrarem. A imaginação como ponte. A imaginação é a ponte que liga o invisível ao visível. Proctor dizia que tudo que existe no mundo físico existiu primeiro na imaginação de alguém. E o que é imaginação? É vibração estruturada. É a capacidade de construir uma realidade interior que inevitavelmente buscará se manifestar no exterior. Quanto mais detalhada sua imaginação, mais precisa sua vibração. E quanto mais precisa sua vibração, mais rápido a materialização acontece. Outro ponto poderoso é que você não atrai o que pede, você atrai o que espera. Existem pessoas que pedem abundância, mas esperam dificuldades. Pedem amor, mas esperam rejeição. Pedem sucesso, mas esperam fracassar. Proctor ensinava que o universo sempre responde pela expectativa emocional, não pelo pedido intelectual. Sua emoção revela o que você realmente acredita, e é essa crença que determina sua vibração dominante. O corpo também conversa vibracionalmente com o universo. A postura, a respiração, o ritmo da fala e até o brilho dos olhos comunicam frequência. Quando você está alinhado, seu corpo relaxa, expande, se abre. Quando está desalinhado, o corpo contrai, trava, endurece. Proctor dizia que o corpo é o termômetro da alma. Ele mostra exatamente em que sintonia você está. Mudar o corpo muda a energia, e mudar a energia muda a realidade. O universo mostra o caminho. A dúvida sobre o como é um dos maiores bloqueios vibracionais. Muitas pessoas querem ver o caminho completo antes de dar o primeiro passo. Proctor explicava que o universo não mostra o caminho enquanto você não entra na frequência correta. Primeiro você se alinha, depois o caminho aparece. A vibração antecede a instrução. Quando você vibra certo, a vida te mostra o próximo passo no momento exato. Outra chave importante é o ambiente mental que você cultiva. Pensamentos são como sementes. Alguns geram flores, outros geram ervas daninhas, e você sempre colhe aquilo que planta repetidamente. Proctor dizia que um único pensamento negativo não destrói uma vida, mas uma plantação inteira de pensamentos negativos destrói qualquer possibilidade de manifestação. A disciplina mental diária é o que constrói um campo vibracional sólido. A energia não desaparece, ela se transforma. Quando você muda sua vibração,
Velhas portas se fecham para que novas portas possam se abrir. Muitas pessoas se assustam com essas mudanças e tentam segurar o que não combina mais com sua nova frequência. Proctor dizia que resistência é o maior inimigo da transformação. Quando você aprende a permitir, o fluxo da vida se torna muito mais leve e natural. O silêncio interior. O silêncio interior é uma ferramenta vibracional poderosíssima. No silêncio, você acessa ideias, insights, inspirações e caminhos que não poderia ouvir no meio do ruído emocional. Proctor ensinava que as melhores respostas vêm do estado de presença e calma. Quanto mais silenciosa sua mente, mais alto o universo consegue falar com você. O silêncio é um canal vibracional superior. Outra verdade profunda é que você não se torna magnético quando conquista algo. Você se torna magnético antes. A energia antecede o resultado. É a vibração que coloca você na frente das oportunidades, não as oportunidades que geram sua vibração. Proctor repetia que os resultados não criam o estado emocional. O estado emocional cria os resultados. Essa compreensão muda completamente a ordem lógica da criação. A maioria das pessoas subestima o poder da intenção. A intenção é o primeiro movimento vibracional da criação. É ela que dá direção à energia. Sem intenção clara, a vibração fica dispersa. Com intenção definida, a energia se concentra e se organiza. Proctor sempre dizia que uma intenção forte corta o caos mental e cria foco vibracional. A intenção é o farol que guia sua manifestação. Sua vibração determina o tipo de pensamento que você recebe. Assim como um rádio só capta a estação na frequência correspondente, sua mente só recebe pensamentos compatíveis com o seu estado vibracional. Proctor dizia que pensamentos não surgem do nada, você os sintoniza. Por isso, quando você muda sua vibração, muda também o tipo de pensamento que começa a receber. Você passa a acessar ideias mais elevadas. A fé é uma das energias mais criativas do universo. Proctor afirmava que a fé é a habilidade de enxergar o resultado antes que ele apareça. Não é crença cega, é percepção vibracional avançada. Quando você sente que já é, já tem, já vive, mesmo antes de ver, você emite uma vibração tão poderosa que o universo se ajusta para entregar aquilo rapidamente. A fé é uma tecnologia energética. A ação só funciona quando nasce de uma vibração alinhada. Ação sem vibração é esforço. Ação com vibração é expansão. Proctor enfatizava que você não foi criado para viver cansado, sim para viver alinhado. Quando sua frequência está certa, até pequenas ações produzem grandes resultados. Quando sua frequência está errada, até grandes esforços produzem pouco. A vibração vem antes da execução. Você também precisa entender que sua vida só muda de verdade quando você muda sua autoimagem. Proctor dizia que a autoimagem é a raiz vibracional da manifestação. Você nunca ultrapassa a imagem que tem de si mesmo. Se sua autoimagem é pequena, sua vibração será pequena. Se sua autoimagem é poderosa, sua vibração será poderosa. A vida sempre espelha a pessoa que você acredita ser. O universo responde à energia da decisão. Decisão é uma frequência de poder. É quando você declara vibracionalmente quem você escolhe ser. Proctor explicava que a maior parte das pessoas nunca manifesta nada porque nunca decide de verdade. A decisão cria uma mudança imediata no campo energético. Quando você decide, a realidade começa a se mover ao seu favor. A rendição vibracional. E por mais incrível que pareça, a vibração mais poderosa de todas não é a força, nem a luta, nem a insistência, é a rendição. Não rendição de desistência, mas rendição vibracional. O estado em que você confia completamente no processo. Proctor dizia que confiar é vibrar na certeza. E quando você vibra a certeza, o universo acelera tudo ao seu redor. A confiança abre caminhos que o controle jamais abriria. Lembre-se, sua vibração é sua assinatura energética. É o sinal que você envia ao campo quântico todos os dias. Você pode mudar pensamentos, emoções e crenças quantas vezes quiser. Cada ajuste vibra na direção do destino que você quer acessar. Bob Proctor repetia que a mudança é interna, mas o resultado é externo. Quando você muda por dentro,
O mundo não tem outra escolha senão mudar por fora. Pensamentos são comandos vibracionais. Quando você começa a reconhecer que seus pensamentos são comandos vibracionais enviados ao universo, entende que pensar não é uma atividade passiva, mas uma forma ativa de criação energética. Bob Proctor dizia que cada pensamento possui um nível próprio de frequência e que a repetição de um padrão mental cria um campo magnético ao redor da sua vida. Isso significa que você não vive o que pensa uma vez, mas o que pensa continuamente. A mente é um transmissor e o universo é o receptor que devolve tudo o que você insiste em emitir. A energia que você libera no momento em que acorda define o tom vibracional do seu dia inteiro. Proctor sempre alertava sobre a importância dos primeiros pensamentos da manhã, pois eles determinam a direção da sua frequência dominante. Se você acorda preocupado, ansioso ou frustrado, já começa o dia emitindo ondas densas. Mas se acorda com gratidão, intenção e foco, você coloca a sua vibração em um patamar que atrai oportunidades que não apareceriam de outra forma. A maioria das pessoas tenta mudar a vida utilizando apenas a força de vontade consciente. Mas Proctor ensinava que a força de vontade é útil apenas para iniciar algo. Quem sustenta a mudança é o alinhamento vibracional. Esforço sem alinhamento gera desgaste. Alinhamento sem esforço gera fluidez. Quando você se concentra em energia antes de se concentrar em ação, o universo faz a parte pesada e você apenas segue o fluxo natural. O desejo é uma ponte vibracional. Você precisa entender que cada desejo que existe dentro de você já está conectado a uma realidade correspondente. Proctor explicava que o desejo é uma ponte vibracional entre o seu estado atual e a realidade que você nasceu para acessar. Se o desejo existe, a possibilidade existe. Se a possibilidade existe, a frequência existe. E se a frequência existe, você pode se alinhar a ela. O desejo não é uma provocação, é uma indicação vibracional. A mente não trabalha sozinha. Ela trabalha com a imaginação, a emoção e a expectativa. Proctor dizia que expectativa é uma das frequências mais fortes do universo. A expectativa funciona como um sinal que diz ao campo quântico: eu estou pronto para receber. Pessoas que esperam o melhor atraem o melhor. Pessoas que esperam o pior atraem o pior. O universo sempre responde ao grau da sua expectativa. Uma das maiores chaves vibracionais é parar de buscar sinais e começar a se tornar o próprio sinal. Quando você vibra de forma elevada, não precisa interpretar coincidências, nem procurar confirmações externas. A sua própria energia se torna a resposta que você estava esperando. Proctor dizia que procurar sinais é sintoma de dúvida. Ser o sinal é sintoma de alinhamento. Você não pede confirmação quando já sabe que está no caminho certo. O ambiente molda sua vibração. A influência do meio é mais poderosa do que muitas pessoas percebem. Proctor afirmava que seu ambiente físico e emocional envia estímulos vibracionais o tempo todo, moldando sua mente subconsciente. Objetos, músicas, conversas e até cores ao seu redor podem elevar ou derrubar sua vibração. Por isso, o ambiente deve corresponder à realidade que você deseja. Nada cresce em solo errado. Sua vibração também não. Seu foco é uma ferramenta de criação tão poderosa quanto qualquer ação física. Proctor dizia que tudo aquilo em que você coloca a atenção cresce energeticamente. Se você foca no problema, ele se expande. Se foca na oportunidade, ela se amplia. A atenção é como um holofote. O universo só responde ao que você ilumina internamente. Isso torna sua atenção tão poderosa quanto seus pensamentos. Vibração também se forma através das histórias que você conta sobre si mesmo. Proctor sempre dizia que a narrativa interna define a qualidade vibracional da sua vida. Se você conta uma história de fracasso, sua vibração desce. Se você conta uma história de superação, sua vibração sobe. Cada narrativa é um comando energético. O universo responde à história que você decide repetir diariamente. Emoções positivas ampliam tudo. A ciência já demonstrou que emoções positivas ampliam sua capacidade cognitiva, sua criatividade e até sua saúde física. Proctor complementava isso dizendo que emoções elevadas
ampliam também a sua capacidade vibracional. Quando você sente alegria, sua energia se expande. Quando sente medo, ela se contrai. A expansão atrai, a contração repele. O segredo é cultivar emoções que expandam seu campo todos os dias. Um dos insights mais profundos de Proctor é que a riqueza não é uma quantidade de dinheiro, é um nível de vibração. Uma pessoa rica vibracionalmente atrai dinheiro de diversas formas. Uma pessoa pobre vibracionalmente repele dinheiro, mesmo quando o recebe. A vibração determina sua capacidade de manter, multiplicar e expandir recursos. Riqueza é energia antes de ser número. Autossabotagem é um sintoma vibracional. Proctor explicava que a autossabotagem ocorre quando sua vibração interna está em conflito com o resultado que você deseja. Você quer algo, mas não vibra como alguém que tem aquilo. E quando a vibração não está alinhada, o subconsciente cria obstáculos, procrastinação, medo ou confusão mental. Resolver autossabotagem é resolver frequência, não força de vontade. A intuição e o campo quântico. A intuição é a comunicação mais rápida entre você e o campo quântico. Proctor dizia que a intuição é sua mente conectada a uma frequência mais alta, onde já existe o resultado que você deseja. Quando você está alinhado, a intuição fica clara, direta, precisa. Quando está desalinhado, ela se confunde com medo. Melhorar sua vibração é melhorar sua intuição. E melhorar sua intuição é acelerar sua manifestação. Uma das maiores descobertas da física quântica é que o tempo não é linear, é vibracional. Proctor dizia que o tempo é apenas a distância vibracional entre você e o resultado que deseja. Quanto mais alinhado você está, mais curto é o tempo. Quanto mais desalinhado, mais longo parece o processo. O tempo não depende das circunstâncias, depende da sua frequência. Quando você tenta controlar tudo, sua vibração cai. O controle nasce do medo. Proctor dizia que a necessidade de controlar é uma declaração vibracional de desconfiança no universo. Quando você confia, você solta. E quando você solta, sua frequência sobe. E quando sua frequência sobe, o universo se encarrega de organizar o restante. Entregar não é desistir. É permitir que forças maiores trabalhem a seu favor. O corpo como instrumento vibracional. A conexão com o corpo é fundamental para elevar sua energia. Proctor explicava que o corpo é um instrumento que revela falhas vibracionais antes que elas apareçam na vida externa. Tensões, dores, cansaço e insônia. Tudo isso pode ser sinal de desalinhamento vibracional. Ouvir o corpo é ouvir a vibração. Quando você ajusta o corpo, sua energia flui melhor. E quando sua energia flui, sua realidade acompanha. Você não precisa ver o resultado para acreditar. Proctor afirmava que acreditar é o que cria o resultado. A visão interna sempre antecede a realidade externa. Quando você acredita no invisível, você vibra como se ele já fosse real. E quando essa vibração se mantém, o universo responde materializando aquilo. Primeiro você acredita, depois você vê. Esse é o verdadeiro processo. Proctor dizia que quando você entende quem realmente é, você nunca mais se sente pequeno. Você percebe que é uma expressão consciente da própria energia universal projetada temporariamente em um corpo físico. Essa compreensão eleva sua vibração instantaneamente porque dissolve medo, culpa e insegurança. Quem você é vai muito além da matéria. E quando você compreende isso, você passa a vibrar grandeza. Tudo se movimenta. Nada no universo é estático. Tudo se movimenta, tudo vibra, tudo muda. Proctor afirmava que a estagnação é apenas um sintoma de resistência interna. Quando você se abre para o novo, sua energia se renova. E quando sua energia se renova, sua vida começa a avançar novamente. A estagnação não é falta de oportunidade, é falta de movimento vibracional. Mude a vibração e o caminho aparece. Lembre-se de que você está sempre cocriando com algo maior. Proctor dizia que a energia universal sempre responde, sempre apoia, sempre expande aquilo que você vibra. Você nunca está sozinho no processo. A cada emoção elevada, a cada pensamento consciente, a cada intenção clara, você envia um comando poderoso ao universo, e o universo
fiel às leis que o regem, devolve a você tudo aquilo que corresponde à sua frequência. A manifestação começa a ganhar força quando você compreende que cada pensamento que passa pela sua mente está criando uma realidade potencial. Bob Proctor ensinava que pensamentos são impulsos elétricos que se transformam em vibração. E vibração é a linguagem que o universo entende. Nada do que você pensa fica só na sua cabeça. Cada pensamento é uma semente vibracional plantada no campo quântico, pronta para germinar assim que você persistir nela. A identidade vibracional. Quero abrir meu coração com você que acompanha o canal Lei da Atração desde o começo. Esse canal nunca foi só sobre dinheiro. Desde o primeiro vídeo, o nosso objetivo sempre foi levar palavras de motivação, de alento, mostrar que Deus está no comando, mesmo quando tudo parece difícil. Muita gente aqui já me disse que esses vídeos ajudaram em momentos complicados da vida. E é por isso que a gente continua. Mas hoje eu preciso ser sincero com vocês. O canal perdeu a monetização do YouTube. E mesmo assim, a nossa missão continua a mesma. Postar vídeos todos os dias. Levar esperança, fé e motivação para quem precisa. Só que para manter essa constância diária, edição, criação, tempo e dedicação, nós precisamos da colaboração de quem acredita nesse propósito. Se esse canal já te ajudou de alguma forma, se alguma mensagem aqui já falou com você, eu peço de coração, contribua com qualquer valor via Pix. O Pix vai estar no primeiro comentário fixado. Não é obrigação, é apoio voluntário, consciente, de quem entende que esse trabalho tem valor. Independente de tudo, uma coisa não muda. Deus está no comando. E a gente segue firme, com fé, propósito e verdade. Que Deus abençoe você e sua família. E por fim, lembre-se de que a vibração da sua identidade é mais forte do que qualquer técnica. Proctor dizia que você só manifesta aquilo que combina com quem você acredita ser. Mude quem você acredita ser e você muda tudo. A identidade vibra mais alto que o pedido. Mude sua identidade vibracional e a realidade se curva. Você agora possui o conhecimento. Você agora entende a verdade. Você não cria, você acessa. Quando sua vibração está alinhada, a manifestação deixa de ser esperança e se torna certeza absoluta. O universo já respondeu. A energia já se moveu. Tudo o que você deseja já está a caminho. Basta manter a frequência certa e permitir que a vida traga até você aquilo que sempre foi seu por direito.